Shalom, Aleichem, irmãos, Baruch Hashem Yahweh, nosso Abba, nosso Pai Celestial, nosso Criador, Yud-He, Vav-He, Yahweh, Criador, e o nosso Salvador, nosso primogênito, irmão, aquele que já veio a esse mundo, irmão, já nos trouxe o perdão, já nos libertou como nosso advogado, já nos deu o título de herdeiros para que nós nos preparemos agora, nesses finais de tempos agora, irmãos, para que a gente retorne novamente para a nossa morada celestial. Irmãos, eu quero ver aqui do Evangelho da Boa Nova, semear. O nosso objetivo aqui nesse plano terrestre, irmão, é fazer aquilo que o nosso Salvador, nosso irmão primogênito, Yahshua Mashiach, recomendou para todos os discípulos, né? Nós somos discípulos de Yahshua. E nós seguimos o nosso irmão, o nosso primogênito, porque só ele é o caminho que nos levará de volta para a nossa morada celestial. Tem muitos irmãozinhos, milhões e milhões de irmãozinhos assim, confundindo a cabeça das pessoas. Tem muitos irmãozinhos que não estão querendo buscar a verdade que liberta, por isso que ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Amós, muito bem claro, ele disse, estou todos os povos, né, ali, os judeus, os israelitas, todas as linhagens das 12 tribos, todos nós aqui neste mundo, irmãos, temos ali o DNA do nosso Abba, do nosso Pai Celestial. É claro que muitos irmãozinhos estão contaminados com o veneno da serpente. Nós estamos aqui neste mundo contaminados com o veneno de Lúcifer, Satanás, o Deus desse mundo. Então ele admoestou assim, meu povo perece por falta de conhecimento, meu povo não gosta de estudar, meu povo não gosta de pesquisar, meu povo só gosta de ficar lendo e de ouvindo e de vendo, mas não pesquisa, não busca. Meus profetas, aqueles que eu encaminhei para esse mundo, quantos profetas vieram para esse mundo, irmãos? Escreveram em pergaminhos, documentos, né? Quantos documentos estão sendo encontrados agora? Pergaminhos, assim, dessa forma, que trazem os nomes verdadeiros do nosso Pai, do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Quantos documentos foram escritos, irmãos, em pedras, em selos, né? Há 3, 4, 5 mil anos atrás. Enoque viveu antes do dilúvio, irmão. Então nós estamos falando de quantos anos atrás? 5 mil anos atrás. Né? Quando esse mundo entra na possessão de Lúcifer e Satanás, lá em Adão e Eva, nós estamos falando de praticamente 6 mil anos atrás. Quando Lúcifer toma como possessão esse plano terrestre aqui, e ele está na possessão até hoje, ele e todos os demônios, os anjos caídos. Então eu quero dizer para vocês, irmão, com relação a essa questão aqui dos enganos, né? São tantos enganos, irmãos, nos cercando nesse mundo, né? E nós temos que ter muito cuidado, muito, agora, irmão, por isso que nosso Salvador, Yahshua Mashiach, disse, se eu não abreviasse agora esses finais de era, esses finais de tempos, até aqueles que hoje estão sendo escolhidos, né, estão recebendo o chamado e se arrependendo e voltando para o nosso Salvador Yahshua Mashiach, aceitando Yahshua Mashiach como verdadeiro caminho, a verdade e a vida, o verdadeiro, não o falso colocado pelo sistema babilônico, porque tem um falso colocado, porque ele mesmo disse, eu vim com o nome do meu pai. Como que é o nome do pai, irmãos? Repito para vocês. Como que é o nome do pai, Leo? Yud-He, Vav-He, Yahweh. Esse é o pai, o criador. E o filho, olha o nome do filho, ó. Yud-He, Vav, nome do pai. Yud-He, Vav, ó. Yud-He, Vav, Yud-He. Filho chama Yahweh, o pai chama Yahweh, ele Yahweh. Shá, que é o Xing Ai aqui, ó. Isso aqui chama-se Salvador, a salvação. Aquele prometido, ungido prometido, que viria para nos resgatar desse mundo. Porque nós não somos desse mundo, nós estamos de passagem por esse mundo, todos nós que viemos para esse mundo, desde Adão e Eva, irmão, todos que estão vindo para esse mundo, estão vindo por um período, como se fosse assim, estrangeiros, nós somos estrangeiros de passagem aqui por esse mundo. A gente nasce rapidinho, daqui a pouco já estamos com 65 anos, 70 anos, outros morrendo no meio do caminho, outros natimorto, nascem morto. E aí nós todos tiveram a oportunidade de vir para esse mundo, você entendeu? Aqueles inocentes com certeza tiveram o pleno privilégio, né, de já cumprir, veio e voltou. E nós estamos aqui ainda, eu estou com 65, estamos aqui ainda. Hoje eu só tenho que agradecer ao meu Pai, por isso eu levo e semeio este Evangelho da Boa Nova. Porque hoje eu tenho pleno conhecimento da verdade, me libertei do sistema babilônico, aquele que enclausura-nos, aquele que nos prende, irmão.
e apriscos. E aprisco, você olhando o que é aprisco? Aprisco são aqueles curraizinhos de pedra que na época dos israelitas, dos hebreus e do próprio Mashiach ali, ele usou esse termo por isso, né? Que era onde colocava as ovelhas ali dentro, você entendeu? Para ficar tosquiando, para ficar cortando a lã, a gordurinha delas e etc. Então ele falou que hoje essas igrejas são consideradas aqueles apriscos de prender as ovelhas, de prender-nos, mas nós temos que ter esse pleno conhecimento, irmão, que ele não criou nem religião, ele não criou denominações, ele não criou, irmão, igrejas de pedra. Quem criou bastante igreja de pedra foi a mãe de Constantino, chamada Helena. Leia sobre a história de Helena, uma história maravilhosa, bonita. Quando eu estava dentro da denominação, há muito tempo, sempre gostei de pesquisar, de olhar sobre a história das igrejas, sobre a história... Uma das histórias que eu mais gostei de estudar foi sobre a Babilônia. Por que hoje eu manifesto contra o sistema babilônico, né, que faz parte da Igreja Católica de Roma, lá no Vaticano? Ela é a última das fases, das facetas daquela estátua do sonho de Nabucodonosor, que Daniel... Ele revelou isso tudo, que é a Babilônia, o sistema babilônico, o reino babilônico que iria governar até a volta do nosso Salvador Yahshua Mashiach. E aí, durante isso tudo, veio Martinho Lutero, você entendeu? Aí veio tudo, né? Veio todas as outras, o sistema que Constantino criou, as religiões e as igrejas, e tirou todos os documentos originais, isso chama canon bíblico, quando ele estava fazendo a classificação de todos os documentos, ele pegou os documentos dos profetas, você entendeu, e de vários apóstolos, e eles classificaram como se fosse apócrifos ou heresias. E colocou aquilo que eles acharam interessante, porque eles poderiam fazer alterações nos documentos. Mas se você pegar o Evangelho de Tomé, você entendeu? Você vai pegar Enoque, né? Você vai pegar vários outros documentos que eu tenho aqui, na história eclesiástica, você entendeu? A história dos hebreus, né? Você vai pegar aqui, você entendeu? Judas, o Evangelho. Aí quando você começa a ler isso, irmão, começa a buscar a Torá, né? Aqui, ó. Você vai pegar a Torá, você entendeu? Você vai pegar, você entendeu? Uma Sagrada Escritura com os nomes verdadeiros, aqui, ó, Yud, Rei, Vav, Rei, e o nosso Salvador Yahshua Mashiach. Você vai ver, irmão, que o sistema alterou tudo, né? Modificou. Então eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Que as Sagradas Escrituras contêm dentro das Sagradas Escrituras, irmãos, diversas passagens, são várias admoestações que os profetas, então naquela passagem maravilhosa do sermão que o nosso Salvador Yahshua Mashiach fez lá no Sermão dos Montes, ele disse a respeito do fazendeiro e da vinha, né? Quando o fazendeiro plantou aquela vinha, toda aquela vinha maravilhosa, então ele estava colocando o fazendeiro como papai, e ele, tá? Então ele plantou a vinha aqui, isso tudo que ele plantou aqui nesse mundo, então ele criou esse mundo, ele haja planta, haja isso, haja que foi tudo. Então ele fez ali uma conexão como se fosse da vinha. E aí ele pegou alguns arrendatários e falou assim, agora vocês vão fazer a administração dessa vinha, tá? E assim que tiver na época de colher, a minha parcela, vocês vão ter a parcela de vocês, a minha parcela, eu vou mandar lá meus servos ir lá para buscar, para que venha, né? E aí foi isso o tratado. Porém, quando chegou na época de coletar, ele mandou lá o servo dele, aqueles arrendatários, quando olharam, ó, lá vem o servo do dono lá, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um couro neles, vamos matar eles. E aí mandou outro, aí chegou um momento que ele falou assim, eu vou ter que mandar o meu filho, porque aí sim, quando aqueles arrendatários virem que ele é o meu filho, eles vão temer e vão... Não, o que eles fizeram? Mataram o filho dele. Então ele falou isso aí para aqueles fariseus, saduceus que estavam ouvindo ele, falou, você está dizendo isso de nós? Olha, que eles já entenderam. E vocês que estão lendo as Sagradas Escrituras, irmão, somente lendo, vocês jamais vão entender, tem que estudar, tem que pesquisar para ter o pleno entendimento. Então aquilo que foi dito lá para os fariseus naquele momento, foi exatamente isso, irmão. Que eles tomaram como possessão. Quem está hoje na possessão desse mundo? Lúcifer, Satanás. Você entendeu? Ele mandou o filho dele, mataram, o filho dele veio aqui, você entendeu? Para nos trazer o perdão imerecido, que a gente jamais iria alcançar o perdão, porque nós também ficamos remitentes na morada celestial. Nós não descemos
com Lúcifer, Satanás, com um terço daqueles anjos que caiu, não. Nós descemos depois, quando o papai preparou esse mundo, essa vinha, para que a gente viesse para cá e depois fosse colhido. A história que ele comentou foi essa. Ele criou esse mundo, ele ia trazer nós para cá, para depois a gente ser colhido. Voltar novamente para a morada celestial. Então ele também comentou a respeito do joio e do trigo, outra passagem linda e maravilhosa lá no sermão que ele comentou. Sendo que ele veio nesse mundo aqui, preparou tudo isso aqui, e ele veio para semear o trigo. Quem é o trigo? Da linhagem de Adão e Eva. Por que ele trouxe Adão? Por que ele trouxe Eva? Você entendeu? Para começar o quê? Procriar, você entendeu? E povoar esse mundo, o trigo. Mas, porém, no meio do caminho ali, contudo, Lúcifer, Satanás, entendeu o projeto do papai, foi lá e seduziu primeiro Eva, seduziu e soltou a linhagem dele primeiro. Quem é? Caim, que foi o joio. Então ele semeou o joio, enquanto o papai veio para semear o trigo. Então ele falou assim, vamos destruir tudo isso? Ele falou, não, calma. Finalmente, quando tudo estiver pronto para ser colhido, a gente vai lá e recolhe os nossos. Então, irmãos, o que o papai está querendo dizer com tudo isso, irmão? Que haverá uma colheita agora nos finais dos tempos. Um chama de arrebatamento, outros chamam dos finais do mundo. Esse mundo aqui, na realidade, não acaba. O que acaba, irmão, é a era adâmica, o prazo que o papai colocou para tudo isso se transcorrer, você entendeu? De forma física, porque de forma espiritual tudo já aconteceu. Tudo já aconteceu, você entendeu? O começo, o meio e o fim já aconteceu. Tanto é que o profeta João viu, profeta Daniel viu, profeta Enoque viu, você entendeu? Tem algumas passagens maravilhosas, né? De profetas que viram o final do tempo, vieram para o futuro, olharam, viram lá, você entendeu? Isso que nós estamos vendo hoje aqui, há 3.000 anos atrás, eles nem imaginavam como escrever isso, colocava como gafanhotos voadores. Hoje a gente está vendo aí essas aeronaves, esses drones, isso tudo, esses gafanhotos voadores, destruidores, que está destruindo tudo. Hoje faz sentido aquilo que eles não... Imagina 3.000 anos atrás, naquela era, naquele éon, ele vir para o futuro e ver isso que nós estamos vendo, essa tecnologia toda de hoje, irmão. Então eles vieram, eles não entenderam nada, escreveram conforme eles tinham um entendimento mental. Aí eu via bola de fogo que voava, eu via isso, eu via aquilo, esse disco voador, eu via isso. Hoje tem estudos aqui, irmão. Todo esse tipo de aeronave, essa tecnologia, você entendeu? A ciência evoluída, a saúde, toda a tecnologia, né? Tudo isso foi visto pelos nossos profetas e eles escreveram e nos alertou sobre tudo isso, irmão. E era nessa época, que ele foi bem claro, bem admoestado por todos eles, que seria nessa época que tudo se concluiria. Por assim, quando tudo se concluirá. Os finais da era adâmica. Então, se cumprirá o 120 jubileu que o papai deu, que são 6.000 anos, desde Adão e Eva, desde quando Eva se corrompeu ali com Lúcifer, Satanás, e Adão se deixou ser corrompido também, e saímos do paraíso, do Jardim do Éden foi recolhido, o Jardim do Éden do paraíso foi recolhido, que é a Nova El-Shalom, está aqui em espírito, aqui, logo acima de nós, a gente não consegue enxergar, mas está. Entendeu? Assim como todos os demônios, todos os anjos caídos, todas as potestades de Demiurgo e o Lúcifer e os arcontes estão aqui, na gestão desse mundo. Então eles desceram para esse mundo, para esse planeta Terra, e ele começou a destruir tudo isso. Está destruindo tudo isso, acabando com tudo, toda a natureza que o papai criou, que era para nós fazermos a nossa transição aqui e voltar para casa. Ele está destruindo tudo por ódio, bronca, ódio. Olha como está o mundo, irmão, poluído, desgraça, pestilência, fome, pestes, né? As pessoas todas passando por todo tipo de depressivas, né? Com pestilências, você entendeu? As pessoas gananciosas, você entendeu? Corruptos ao extremo. Olha como que está a humanidade na corrupção. Nosso país é um exemplo de maldade e corrupção. A última instância, que deveria ser uma instância... quando fala assim, a justiça, ela tem que ser... Ela teria que ser, como diz lá no direito, né? Ela
não pode ter tendência nenhuma, é uma balança. A justiça é uma balança, né? Você entendeu? E ela é o quê? Ela é neutra em tudo. Mas aqui a justiça, o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância do qual qualquer ser humano ou nacional do Brasil teria que recorrer para buscar uma justiça, ela está toda corrompida. O Estado está corrompido. Você entendeu? Os três poderes estão corrompidos. Você vê aí, rapaz, a justiça, né, o poder executivo, corrompido ao extremo. Senadores, deputados, você entendeu? Vereadores, né? Todos se corrompendo pelo mamon, pelo Deus desse mundo. O Deus desse mundo é o poder, é o dinheiro. Mamon, tá trabalhando para mamon. Se corrompe porque é persona de mamon. Aí você vê o legislativo todos, prefeitos, governos, o governo federal, governos estaduais, todo corrompido, tudo trabalhando por mamão, por dinheiro, por poder. Aí você vê o judiciário todo corrompido, irmão. Desde a justiça pequena dentro do fórum, aí, primeira instância, segunda instância, terceira instância e a última instância, todas corrompidas, irmãos, por causa de mamon, do poder, do dinheiro, Deus desse mundo. Por isso que a gente fala assim, este mundo jaz no maligno. E todas as pessoas que não têm, irmão, hoje, o pleno conhecimento da verdade, eles não conseguem se libertar. Porque as pessoas que se libertam desse mundo afastam desse sistema, irmão. Então tudo hoje, vamos supor, o cara fala, mas o cara está enriquecendo, irmão. Conseguiu achar um negócio interessante, e está se enriquecendo, tá? Mas ele está se enriquecendo, mas o papai falava com relação a essa questão do mamon, não se apegue ao tesouro desse mundo, porque isso aí a traça vai comer, tudo isso tudo vai perecer, irmão. Então, se você é uma pessoa que conseguiu achar, então divide esse pão com os irmãozinhos que necessitam. Quantas pessoas eu vejo, eu já li sobre pessoas maravilhosas, eu li sobre um japonês aqui da fábrica da Jacto. Você entendeu? Olha se todos os empresários do mundo fossem como aquele japonês ali da Jacto, que bom exemplo seria. E outras pessoas que eu vi também, que eu li a respeito de bons... que eles dividiram o pão dele, dividiram. Então eles trataram todos aqueles, você entendeu? Que ajudaram ele a construir, você entendeu? Aquele império que hoje eles têm ali, eles dividiram com todo mundo. Você entendeu? E cada uma das pessoas ele orientava, olha, você tem que dividir o seu, tem que dividir o seu. Então tá vindo para nós e a gente divide isso aí, para que todos tenham direito, né, ao benefício. Mas não, a maioria dos empresários, a maioria dos fazendeiros, a maioria dos proprietários são gulosos, né? Assim como o sistema é guloso, você entendeu? Por mamão, eles são, você entendeu? Bem eficientes com o Deus desse mundo. O Deus desse mundo fala assim, é isso que vocês querem? toma. É isso que vocês querem? Toma. É a droga que você quer? Toma. É prostituição que você quer? Toma. É mamão que você quer? Dinheiro? Toma. Você entendeu? É homossexualidade que você quer? Toma. Você entendeu? É prostituição, é isso, é tudo. Eu comento, irmãos, são demônios, nefilins, que apostam das pessoas e elas produzem. Por que elas crescem? Porque elas fazem um pacto, você entendeu? Com o Deus desse mundo. E o Deus desse mundo é Deus desse mundo. Ele dá aquilo porque ele tem autoridade e poder. O nosso Abba celestial, que está na morada celestial junto com o filho dele, não está nesse mundo, está lá. Por isso que o nosso Salvador, quando andou nesse mundo, ele falou, eu não sou desse mundo. Eu não sou desse mundo. Entenda vocês, não são desse mundo. Vocês são da morada celestial. Vocês só desceram para passar um tempo aqui, um período aqui de limpeza, expurgo e de amadurecimento espiritual, novamente, para ter forças espiritual para rejeitar toda oferta maligna desse mundo. E se vocês suportaram tudo isso, vocês estão aptos a voltar para casa. Agora, se vocês aceitam, se vocês adoram aquilo que eles ofertam aqui nesse mundo, riqueza, poder, status, você entendeu? Tudo que você quer, eu quero prostituir mulher, quero prostituir com homem, eu quero ser rico, eu quero bens materiais, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Tudo o Deus desse mundo te dá. Oferta para você. Quero status, eu quero gozar. Né? Igual o filho pródigo, quando veio da morada do pai, pediu a herança dele, desceu para o mundo e no mundo ele ficou. Até quando ele sentiu que ele estava na podridão, junto, misturado com os porcos desse mundo. Quem é os porcos desse mundo?
São essas bocas, todas essas que existem nesse mundo, irmão. Você entendeu? O povo maligno desse mundo, são os porcos desse mundo. Você entendeu? Que detém aqui, junto com Lúcifer, demônios, são todos seus discipulados, que detém aqui essa ordem mundial nesse mundo. E aí, quando ele percebeu tudo isso, ele se arrependeu. E para voltar para a morada celestial, irmão, tem que se arrepender. Se não se arrepender, você não volta. Como que você vai voltar se você está preso dentro do aprisco deste mundo, da gaiola, do laço do passarinheiro deste mundo? Então você tem que se arrepender para sair e voltar para casa. Só assim você volta para casa. Então vamos lá, irmão, vamos então entendendo aqui, tá? As diversas passagens que contém dentro das Sagradas Escrituras, um aumento significativo de enganos. Então é isso, irmão, é o que mais acontece. As pessoas aqui neste mundo nos enganando, ou nos ofertando, porque essa ordem mundial e tudo que foi implantado aqui nesse mundo, religioso, econômico, financeiro, você entendeu? De entretenimento, de jogos, joguinhos, etc. Tudo é para tirar o nosso foco, você entendeu? Do nosso Pai Yahweh, da morada celestial, e o do nosso irmão Salvador Yahshua Mashiach, aquele que é o caminho verdadeiro de voltar para casa. Então ele falou assim, ó, vamos colocar um outro aqui nesse mundo, para envolver eles aqui nesse mundo, um Deus, que é o Zeus do mundo, e vamos colocar um Jesus Cristo aqui nesse mundo, porque eles vão ficar focados no Jesus Cristo, que é do mundo, vai ficar no mundo, que é da Babilônia, faz parte da religião babilônica. Qual que é a religião babilônica? Todas. A mamãe é a Igreja Católica Apostólica Romana, que ela foi fundada o cristianismo lá em Constantino, no ano 320, ano 320, depois do nascimento de Yahshua Mashiach. Yahshua morre no ano 30, no ano 70 é destruído por Roma, o templo todo, e aquele povo israelita foi disperso para o mundo, até 1948, quando eles retornaram novamente para o país, mas durante aquele tempo eles foram perseguidos no mundo inteiro, foram para ser mortos, não é? Isso por quê? Porque eles também descumpriram o regramento com o nosso Abba, com o nosso Pai Celestial. Isso tudo para se cumprir a agenda e o projeto salvítico, né, de redenção, redentor da humanidade. Isso tudo faz parte, tá? dentro desse período que ele predeterminou de 6.000 anos. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década, centenário após centenário, milênio após milênio, até cumprir os 6.000 anos. Tudo vai se cumprir conforme predeterminou o nosso Pai Celestial e o nosso Salvador Yahshua Mashiach. E aí, quando isso tudo for cumprido aqui neste mundo, que jaz no maligno, ele virá, o nosso Salvador Yahshua Mashiach. Você entendeu? E vai fazer o quê? Aí ele vai restaurar este reino. Ele vai tirar todos o sistema maligno babilônico neste mundo, com os nomes implantados do Deus, que está hoje sendo adorado por todos nas casas de todo mundo, um Deus e um Jesus pregado na cruz, você entendeu? Que é aquela marca colocada pelo sistema, a marca do 666, na cabeça de todos que seguem essa marca, Deus e Jesus, achando que é eles que vão te levar vocês de volta para a morada celestial. Mas eles estão te prendendo dentro desses apriscos malignos, através de quê? De engodos, falsos ensinamentos, apostasias, verdadeiras apostasias. Eles estão dizendo que os documentos implantados pelos profetas, né, que eles não tiraram, que eles tiraram no canon bíblico e fizeram uma Bíblia. Quem fez essa aqui é uma Bíblia, João Ferreira de Almeida. Aqui é de Jerusalém, que é lá da Babilônia. Então eles detêm o monopólio disso aqui. A Igreja Católica Apostólica de Roma, né? Roma, a meretriz, a grande, ele detém porque eles criaram, para eles criarem essa Bíbliazinha que hoje a gente usa aqui dentro das igrejas protestantes, né? Evangélicas todas, porque as protestantes evangélicas todas nascem depois de Martinho Lutero. Não esquece disso, irmãos. Antes foi criado a Bíblia Católica Apostólica de Roma, por isso que eles detêm. Mas antes dessa Bíblia Católica de Roma, de 1.700 anos, foi 1.700 anos que ela começou, ela começa a existir. Antes existia a Septuaginta. Algum de vocês já ouviu falar da Septuaginta? Isso aqui, ó, isso aqui é uma Bíblia também, mas é uma Bíblia do Império Grego, Septuaginta, é uma Bíblia. Então Alexandre o Grande também
Ele também montou uma Bíblia dele. Ele não queria seguir, você entendeu? A história dos hebreus. E ninguém, porque eles perseguiram os hebreus, os israelitas, né? E mataram todos eles. Então a verdadeira história, a verdadeira Bíblia, que a gente fala, não é Bíblia, você entendeu? São verdadeiros pergaminhos, ensinamentos. Então esses documentos aqui foram escritos pelos profetas em papiro ou couro de carneiro, e documentos escritos, né, com os verdadeiros nomes. Eles esconderam tudo. Quem? O sistema babilônico, irmão. Desde Nabucodonosor, Medo-Persa, Ciro, a Grécia, Roma, o Império Romano e agora o Império Roma Papal, que é o último estágio, que é dos pés de barro e pés de ferro, que é antes do Mashiach voltar. Vocês estão entendendo o tamanho do enrosco? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, só para a gente ter o entendimento, irmãos. Aqui estão as principais passagens que nos mostram, né? Escrita pelos profetas, escrita pelos apóstolos. Vamos lá. Em Mateus 24, capítulo 24, versículos 5, o sermão profético que o nosso Salvador Yahshua Mashiach fez para todos os judeus ali, os israelitas e os povos ali, os samaritanos e demais outros, né? Que ele não fazia distinção nenhuma, nosso Salvador Yahshua Mashiach. Tantas passagens a gente vê no Evangelho, né? Que ele trouxe o Evangelho para todos terem a oportunidade de voltar para a morada celestial. Ao ser questionado sobre os fins dos tempos, agora, do 6º milênio, ele respondeu: tenham muito cuidado de que ninguém os engane. Então virão falsos padres, pastores, essas igrejas vão se multiplicar, você entendeu? As célulazinhas delas, né? Então elas vão se multiplicar. Antes, quando Constantino criou, ele criou só o cristianismo e a Igreja Católica Apostólica de Roma. A Igreja Católica Apostólica de Roma, logo depois que Constantino morre, ela se racha, eles brigam, eles se degladeiam entre eles, o clero lá, que são que é o clero papal ali, eles se gladiaram, se mataram ali, briga para ficar com o tesouro, porque estava juntando dinheiro, o negócio deles era comercializar dinheiro. E aí teve um racha, e aí tem a Bíblia, a Igreja Católica Ortodoxa, que se rachou, que hoje tem essa Bíblia completa aqui, que é a Bíblia Etíope. E foi só isso? Só esse racha que aconteceu? Não. No ano 1525, 30, 40, Martinho Lutero veio e protestou também. Martinho Lutero era um padre que fazia parte do clero de Roma, da Igreja Católica de Roma. Então já tinha rachado a Igreja Católica Romana, com sede em Roma, e a Ortodoxa com sede em Constantinopla, onde Constantino criou ali o império dele, né, estava morando lá em... E aí eles se racharam, e aí Martinho Lutero protestou, você entendeu? E perseguiram Martinho Lutero para matar. Martinho Lutero foi para a Alemanha, e de lá da Alemanha ele fez 95 teses, colocou lá, né? E aí criou, e era para ele fazer uma reforma, Martinho Lutero, que está na igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, que era para ele fazer uma reforma e tirar os nomes que Roma tinha colocado, lá no canon bíblico, né? Lá durante o concílio de Nicéia, de Constantino. Então eles tinham tirado os nomes verdadeiros, né? Aqui, ó. Tirado os nomes verdadeiros, né? Por isso que tinha provas da pronúncia dos nomes do nosso pai, do nosso Yahweh, e do tetagrama sagrado, que é do Yahshua Mashiach. Eles tiraram, tá? E eles colocaram o quê? Aqui, ó. O verdadeiro nome do Criador e do seu Filho, nosso Salvador Yahshua Mashiach, foram revelados, os verdadeiros. Foram revelados agora. Você entendeu? Agora. Agora quando? Depois de 1948... quando eles vários achados arqueológicos na ilha de Qumran, escrita ali pelos essênios, escrita pelos profetas, eles guardaram isso, enterraram, você entendeu? E isso desapareceu. E passado aí, vamos lá, na era do Messias, quase 1900 anos, eles encontraram isso. Os beduínos procurando adubo ali, né? Calcário, eles cavando naquela rocha de calcário, eles viram e aí descobriram vários vasos ali dentro com vários documentos, pergaminhos, eles recolheram aquilo e aquilo está sendo transliterado até hoje.
sendo, né, tudo escrito em hebraico, irmãos, olha que maravilha, hebraico e aramaico, hebraico, não tinha nada escrito em português, ali não tinha nada em francês, ali não tinha nada em alemão, ali não tinha nada em latim, ali não tinha nada em grego, koinel, grego, ali não tinha nada da Babilônia, ali tudo a história dos hebreus, toda a história narrada, você entendeu? Da vida dos hebreus, depois de Israel, depois de Jacó ser chamado de Israel, e depois da divisão dos reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, que se tornou Judá e Reino do Sul, e Reino do Norte. E depois tudo isso, você entendeu? Cai também, porque entra aí o reino da Babilônia, tomar conta disso tudo. E nós estamos ainda no período do reino da Babilônia, até quando o nosso Salvador Yahshua Mashiach voltar para restaurar isso e retornar isso aí novamente ao reino do nosso Abba, do nosso Pai Celestial. Você entendeu? Então, isso tudo, você entendeu? Isso tudo retornará novamente a nosso Abba, nosso Pai Celestial. Nome aqui, esse aqui está no paleo hebraico e aqui hebraico quadrático, tá certo? Então, ele falou isso aqui, irmão, que ninguém vos engane, pois muitos virão, muitas igrejas vão nascer, igrejas de pedra, com padres, pastores, cães gulosos, todo mundo comercializando o nome de Deus e Jesus, porque o nome de Deus e Jesus da Babilônia é um nome comercial, por isso que eles abrem um boteco, abrem uma igreja, abrem uma farmácia, abrem uma igreja, abre uma igreja, você entendeu? Por quê? Porque é um nome comercial, é um nome que todo mundo se comercializa, tranca todo mundo dentro, fica tosqueando, arrancando as ovelhinhas, as lãzinhas das ovelhas, a gordurinha das ovelhas, e todo mundo tem que sustentar o sistema. O sistema é sustentado pelas ovelhas. Tá? Todo o sistema religioso, sistema político, sistema econômico, sistema da ordem mundial, tudo isso que jaz no mundo, no governo de Lúcifer, Satanás, esse mundo está no governo de Lúcifer, é sustentado pela humanidade trabalhadora, irmão. E todo mundo preso ali, sofrendo todas as consequências desse mundo. E a elite mundial que manda nesse mundo, a elite mundial do ouro de ouro, do olho de Horus ali, da elite mundial, são algumas famílias que detêm o poder do mundo. São malignos, irmãos. Você viu aí agora recente um caso lá dos Estados Unidos, né? Que deflagrou ali que eles bebem sangue, comem crianças, né? Essa elite que manda no mundo. A elite que manda no mundo são demônios, irmãos, arcontes. Sempre foram eles. Quando o papai terminou e extinguiu eles de forma física de Noé, quando houve o dilúvio, eles que estavam fazendo isso, comendo gente, quando você lê, você lê que estava comendo, mesma coisa, bebendo sangue, comendo gente, se auto proclamando, sendo Deus, e aí foi. Aí o papai falou, cara, vou ter que destruir tudo isso. Destruiu. Por quê? Porque não tinha ninguém ali que ele poderia resgatar. Ele destruiu por isso, irmão. Quem que ele ia trazer? O único que sobrou, Noé, a esposa Cã e a esposa Sem e a esposa Jafé e a esposa, ele confinou dentro de uma cápsula chamada Arca de Noé, colocou eles tudo dentro da cápsula e aqueles animais, você entendeu, que eram justos, eles colocou dentro da cápsula e o resto ele acabou com tudo. E aí ele abre a cápsula e o DNA nosso, infelizmente, veio contaminado, porque esses espíritos, eles deixaram de ser físico e voltaram a ser espírito novamente. Eles estão aqui no mundo, irmão, esses arcontes, potestades, demônios, estão aqui no mundo, vagando aqui, em outra dimensão, a gente não consegue enxergar, mas estão aqui. Nós estamos na terceira dimensão e eles estão em outras dimensões. Nos ares aqui, navegando, nesse mundo, preso aqui, nesse mundo. Eles estão presos também nesse mundo, porque o papai fez isso aqui exatamente para prendê-los aqui nesse mundo. Até quando ele voltar e ele vai destruir tudo isso. Você entendeu? Vai o quê? Ele vai restaurar tudo isso, vai desintegrar tudo e vai fazer tudo de novo. E aí a nova El Shalom espiritual desce para cá, e nós vamos reinar com o nosso rei Yahshua Mashiach. Tá certo, irmão? Então ele diz assim, pois muitos virão em meu nome. Olha, irmãos, nosso Salvador Yahshua Mashiach já alertou a todos nós, admoestou a todos nós, lá no momento em que ele estava fazendo o sermão das montanhas. Muitos
virão em meu nome dizendo, eu sou Yahshua. Então, Yahshua foi bem claro quando ele disse assim, bem claro, bem enfático, quando ele proclamou para todos terem conhecimento, eu vim com o nome do meu pai. Como chama? Como chama o papai? Iau. Se ele veio com o nome do pai, por isso que ele chama Yahshua, Salvador. Papai Iau e ele Yahshua. Eu vim com o nome do meu pai e vocês não me aceitaram. Tanto é que ele veio, se proclamou ele mesmo lá, quando ele estava em Al-Shalom, para todos, ele proclamou, eu sou Yahshua, e ninguém acreditou nele, porque eles estavam esperando um rei, como se fosse o rei Davi, rei Salomão, um rei cheio de exército, queria matar os romanos, ia matar todo mundo. Não, ele não veio para matar. Nosso Salvador Yahshua Mashiach veio para nos trazer o perdão e fazer com que a gente se arrependa das coisas desse mundo, irmão. Se arrependa, desliga disso tudo desse mundo aqui, irmão. Desliga, porque eu vou vir para colher vocês. Vocês não são desse mundo. Não queiram vocês enriquecer. Não queiram vocês criarem raízes aqui nesse mundo. Vocês não são desse mundo, meus filhos. Sai desse engano mentiroso implantado por esse demônio Lúcifer, porque lá na morada celestial ele quis seduzir vocês. Ele seduziu 1/3 dos anjos que caíram e esses não têm como voltar mais para a morada, porque seguiram esse demônio, demiurgo, Lúcifer. Esses se perderam. Agora vocês que estão tendo a oportunidade de descer aqui para o mundo, encarnar aqui através do útero de uma mulher, vir ao mundo, ver esse mundo na liberdade que todos nós temos de escolher gostar do mundo e ficar no mundo, ou aprender a verdade, se libertar e desligar disso tudo, se preparar espiritualmente para que ele venha nos colher e levar de novo para a nossa morada celestial. Isso é feito, irmão, através do arbítrio que nós temos o arbítrio, o nosso espírito, que causa dentro de nós o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a escolha que nós temos que fazer, irmão. Aqui nós temos que fazer uma escolha, não tem como não fazer uma escolha aqui nesse mundo, irmão. Ou você escolhe ficar, ou você escolhe ir. Não tem como ficar neutro mais. Neutro nós ficamos na morada celestial. Aqui não. Aqui ou você toma um partido e fica, ou você desliga de tudo isso e toma um partido com o Pai e volta. Volta para a morada celestial. Então tá aí, irmãos. Eu vim com o nome do meu Pai, ninguém me aceitou, mas outro virá. Quem que era o outro que veio colocado no nome dele, no lugar dele? Quem foi? Quem criou isso tudo, irmãos? Você, irmãozinho, que está dentro de denominações, aí, igrejas, religiões, foi criado lá em Constantino um nome chamado Iesus. Antíoco Epifânio, que colocou esse nome primeiro no ano 167, antes do nascimento do Mashiach. Antíoco Epifânio, a mesma cena que aconteceu com Antíoco Epifânio, é o que vai acontecer agora no anti-Mashiach. Ele, assim como Antíoco Epifânio. O que aconteceu lá em Antíoco Epifânio? Então vamos lá, só para vocês entenderem, vocês têm que ler. Ler o quê? Leia 1 Macabeus 1, 54 a 64, leia Mateus 24, 15, leia Daniel 8, leia Daniel 9, leia Daniel 11, leia todos aqueles que falam da abominação da desolação. Quem que é esta abominação da desolação? Quem que profanou o templo e colocou no lugar de Iau, aqui ó, de Iau, o Zeus no lugar de Iau, nosso Abba, colocou o Zeus, o Deus, que é o Deus desse mundo. Então foi Antíoco Epifânio, irmão, no ano 167, ele entra no templo lá em Al-Shalom, em Israel, ele entra e coloca uma estátua de Zeus, isso chama profanou o templo, profanou. Você entendeu? Então, ninguém agora vai falar mais aqui dentro desse templo, porque aqui dentro nós somos o império que manda. Quem falar, nós mata. É isso, irmão. Nós estamos falando do quê? Do Império Grego, da Grécia. Mas isso aconteceu lá no começo, quando Salomão morreu. O filho de Salomão, Jorão, dividiu o reino com Jeroboão, 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. O papai simplesmente falou, já que vocês estão aí, você entendeu? Se dividindo, se degladiando aí, meu povo que eu vim para estar cuidando de vocês como o pai de vocês não estão querendo, então ele afastou, foi para a morada celestial, você entendeu? E de lá
olhando tudo e no controle de tudo. Ele só deixou isso tudo acontecer porque isso tudo estava predeterminado dentro da agenda espiritual de algo. Tudo isso já tem que acontecer desse jeito, irmão. Então fala, mas como que vai mudar isso, vai melhorar? Nunca, nunca, nunca. Por quê? Porque está dentro da agenda que tudo isso vai acontecer até o dia que o filho dele retornar e restaurar. Aí sim, quando ele voltar a restaurar tudo, aí volta novamente o rei Ial, novamente, o reino de Ial, retoma novamente. Porque agora nós estamos no reino dos gentios, de Lúcifer, Satanás, o demônio. Então, irmãos, o que aconteceu? Antíoco Epifânio entrou dentro do templo, profanou o templo, colocou lá a estátua dos Zeus, depois ele entrou de cavalo, com porco, com suíno, lá, porco é na língua portuguesa, mas na língua latina chama sus, você entendeu? Na língua grega, sus, ele entrou com sus, que o sus era adorado por eles, pelos latinos, pela igreja católica de Roma, o sus. Tanto é que no Natal, você entendeu? Eles colocaram como se fosse o nascimento do sus, do Jesus de vocês. Por isso que toda festa natalina é comemorada com o porco em cima da mesa, o porco bonito, tal. E depois a gente começa a entender a verdade, irmão. A gente começa a olhar para trás e fala, caramba, quantas vezes nós participamos dessa ceia, né? Você entendeu? Isso era uma forma, essa ceia que é feita no dia 25 de dezembro, você entendeu? É uma forma de você eleger o porco, assim, o sus, como o nosso salvador, o sus, o suíno, o porco. Então esse suíno, esse porco, que hoje é o Jesus de Roma, irmão, de Roma, tá? Não é tá? Para nos enganar, por isso que ele falou, muitos virão, é para enganar a maioria da humanidade. Há 1700 anos eles vêm trazendo isso, você entendeu? De forma contundente, através de religiões, através de religião, através de dogma, de catecismos, você entendeu? Através de adorações, através de costumes. E a humanidade, como 1700 falando que é Deus de Jesus, falando que é Deus de Jesus, hoje você conversa com as pessoas, mas na Bíblia está escrito, claro, na Bíblia de Roma está escrito, na Bíblia que eles montaram, irmão, de Roma, que eles tirou a verdade e colocaram, mas na Bíblia verdadeira aqui não está, não. Não é a Bíblia, isso aqui não é Bíblia, isso aqui é a palavra, são os pergaminhos montados aqui, assim, são vários livros, por isso que chama Bíblia, biblioteca. Bíblia, na realidade, é uma biblioteca, para não colocar todos os pergaminhos. Então fizeram um pergaminho de Paulo, pergaminho de Mateus, pergaminho do Pentateuco, de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aí nós vamos lá. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Êxodo, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéia, Naum, Rabacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Maraquias. Aí nós vamos quando o Mashiach nasce, que ele escolhe os 12 ali, e eles escrevem, cada um deles escreve também. Todo o aprendizado dele com o nosso Salvador Yahshua Mashiach, eles escreveram isso aqui como um evangelho. Falaram assim, agora vocês vão, a partir do momento que eu vou instruir vocês vão levar esse evangelho para que todos tenham acesso ao entendimento, à verdade que os libertará. O evangelho é para isso, irmão, é para nos libertar desse sistema, desse cativeiro, desses apriscos religiosos, que ele disse que tudo isso iria acontecer. Então vocês têm que ficar precavidos, atalaias. Você entendeu? Atentos a tudo isso que vai acontecer, irmão. Tudo isso que está acontecendo, nós temos que estar atentos. Então, enganarão a muitos. Tudo isso que... são milhões, irmão. Só a Igreja Católica Apostólica de Roma tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas filiadas à Igreja Católica, ao cristianismo. Isso aí entra a Igreja Católica Apostólica de Roma, a Igreja Ortodoxa, né? Entra depois de Martinho Lutero para cá, quando ele criou ali luteranos, aí vem os evangélicos pentecostais, neopentecostais, e todos esses outros que a gente vê aí, do Valdomiro, etc, desses donos de igreja, porque eles são donos de igreja, por isso que eles são ricos, né? Que é a igreja de Laodiceia. Quando a gente vai estudar sobre Apocalipse 3, ali, 2, 3, nós vamos ver igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então nós estamos na última era das igrejas.
Porque o próprio Salvador Yahshua Mashiach falou assim, agora nós vamos passar na época das igrejas, quando eu retornar para a morada celestial. Então, nós vamos ver a contaminação que vai ocorrer nas igrejas. A igreja de Éfeso e Esmirna. Depois, quando entra Pérgamo, é aí que Martinho Lutero forma o clero, os nicolaítas, eles que começam a mandar. Porque antes não era igreja, era denominações antes, era o quê? Era o quê? A eclésia era a comunidade toda que se reunia na casa de um, reunia embaixo de uma árvore, reunia num monte, reunia, você entendeu? Era uma igreja de saída, ela estava aqui, estava lá, estava em vários lugares. Aí não, eles falaram, não, nós temos que fazer igreja. Aí a mãe de Constantino, Helena, aí ela foi o quê? Restaurando todas aquelas passagens, como se fosse uma via sacra, né? Onde ela entendeu, e a Helena, a mãe ela já era, ela seguia Yahshua. O Constantino não, Constantino era político, né? Era um imperador, ele mandava no mundo hoje, no mundo no qual, entendeu? Onde existia civilização, era tudo reinado por Império de Constantino. Então Constantino mandava no mundo ali. Tanto é que depois Helena foi, onde nasceu Yahshua? Vamos fazer uma igreja. Fizeram uma igreja. Aí ele usou tudo isso que a mãe dele fez durante vários anos, a mãe dele fazendo esses templos. Ele usou isso aí, você entendeu? A igreja, você entendeu? Tomou posse disso tudo, você entendeu? E aí eles criaram a religião, o cristianismo, criaram a Bíblia, e aí colocou o clero dentro para dominar todo mundo e trazer todo mundo, e falou assim, ó, onde tiver outro aí, mata, persegue e mata. Tiver levando o nome de Yahshua Mashiach, vocês vão perseguir e matar, porque esse nome, você entendeu? Não faz parte do nosso panteão babilônico. O que faz parte do nome do panteão babilônico é Deus e Iesus, que depois se torna Jesus. Por que depois ele se torna Jesus? Porque não existia a letra J. A letra J foi inventada no ano 1560 ali por um francês, né? E ele criou a letra J para substituir o Y, o I, né? E aí, quando João Ferreira de Almeida foi transliterar a Bíblia do latim ou da inglesa, né, ou da alemã, de Martinho Lutero ali, dessas que o Martinho Lutero, depois de Martinho Lutero, foram criadas, várias, para todas as línguas. João Ferreira de Almeida, português de Portugal, João Ferreira de Almeida, ele tirou o Iesus, você entendeu? E colocou Jesus, ficou mais bonitinho, né? Mas é um porco, mesma coisa, é o Iesus, Cristo da Crista, de Roma, né? Christus, e depois ele coloca Jesus, que é o mesmo Iesus, a origem é do Iesus lá de Antíoco Epifânio, quando ele coloca o suíno no altar, no lugar do cordeiro. Ele tira o cordeiro, que é Yahshua, o cordeiro, ele é o cordeiro. Ele é o cordeiro, né? Aqui o cordeiro, Yahshua, ele pega o cordeiro, tira e coloca o SUS no lugar. Falou, a partir de agora, decreto de lei. Quem não adorar o suíno vai morrer. E todos aqueles que não quiseram adorar, morreram. Isso chama-se Inquisição. E morreram. Ia para a arena, ia ser degolado, entendeu? O próprio Mashiach, quando veio com o nome dele, falou, tu não é, mataram. Roma e os judeus matou. Pedro, todos os profetas que trouxeram o nome foram mortos. Entendeu? Porque eles não aceitavam falar outro nome, a não ser o nome do Pai e o nome do nosso Salvador, Yahshua Mashiach. Então, ele também alertou o nosso Salvador Yahshua Mashiach que surgiriam os falsos profetas. Esses profetas hoje se autodenominam. Coloca a mão na cabeça dele e fala, a partir de agora você é padre, a partir de agora você é pastor, a partir de agora você é bispo, presbítero, pastor, você entendeu? Eles se ungem sozinhos. Não é pela unção espiritual do nosso Salvador Yahshua, não. Eles colocam uma mão no outro e agora você pode abrir uma igrejinha e você vai pastorear. Faz um apriscozinho e vai trazer gente para dentro. Então você vai ganhar conforme você junta pessoas. Se você juntar 50, você ganha. Se você juntar 100, você ganha mais. Se você juntar 1000, você vai ganhar muito mais. Mas eu sou o dono da igreja. Então tem o dono. Vocês são filiais. Tem o dono e vocês vão mandar, você entendeu? Uma porcentagem para a matriz. Então a matriz da Igreja Católica Apostólica é no Vaticano. Então esse Vaticano aqui tem banco para guardar dinheiro. Tem o banco do Vaticano. Banco financeiro, igual Banco do Brasil, Banco Itaú, Bradesco, é banco.
Aí a gente vai... Você já leu a história do Banco do Vaticano? Lavagem de dinheiro da Camorra, da máfia, lavagem de dinheiro do PCC, lavagem de dinheiro do Lula. O Lula mandou para lá várias malas de dinheiro. Tem reportagem, você procura aí. Dinheiro do Lula no Vaticano. Teve lá um dos dirigentes, entendeu, que comentou os valores na época, entendeu, que era depositado em nome de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sei que tudo é podridão, irmão. Política, religião, entendeu, Estado, entretenimento, isso tudo faz parte do conglomerado da ordem mundial. Se é da ordem mundial, quem é o líder dessa ordem mundial? Lúcifer, o demiurgo, Lúcifer. E quem está usufruindo, desfrutando disso tudo, irmão, está a serviço, você entendeu, de Lúcifer. Por quê? Porque eles têm o benefício. Qual que é o benefício? Mamon. É o Deus do mundo. Deus do mundo é o mamon, é o dinheiro, é o poder, status, poder, é tudo, tá? Então estão a serviço de Lúcifer, Satanás. Então, irmão, e ele também alertou que surgirá falsos profetas e que eles fariam grandes sinais e prodígios capazes de enganar. Isso chama-se doutrinações pragmáticas, né? Doutrinas dogmáticas, pragmáticas e catecismo, as catequeses. Desde criancinha já leva para catequese. Você entendeu? Prodígios, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. O pior dos enganadores. O Paulo, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, quando ele escreve a epístola para Timóteo, ele fala, ele admoestou, porque Timóteo estava indo, né, para as denominações que Paulo chegava numa cidade, chegava numa outra cidade, então Paulo ia reunir as pessoas, você entendeu, e ir levando o evangelho, e falou, a partir de vocês têm que continuar. Então ficava lá um período, um ano e tal, e formavam ali, você entendeu, multiplicava ali as informações do evangelho, e as pessoas tinham esse cunho de, assim como eu aprendi, você entendeu, das Sagradas Escrituras, a verdade que me libertou, eu tenho que levar esse evangelho para clarear a mente dos irmãozinhos, dos outros demais que estão presos, você entendeu, nesse sistema babilônico, para eles saírem desse sistema. Então Paulo tinha esse cunho. O nosso Salvador Yahshua Mashiach, quando Deus preparou ali os 12 discípulos, que depois se tornaram apóstolos, né? Simão Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, né? Tadeu, Simão Zelotes e Judas o Iscariotes. Depois vieram vários outros, né? Nós vamos ver que veio depois, que mataram Estevão, depois veio Paulo, né? Que era Saulo, que perseguia, depois se tornou Paulo. E aí tem toda a história que a gente tem que estudar para entender, irmão. Se a gente não estudar, se a gente não buscar pesquisa, ficar só escutando, você não vai aprender nada. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, fala, o pior dos enganadores. Os apóstolos, Paulo afirma, preocupadíssimo, ele admoesta todos os discipulados que eles estavam levando, né? Homens maus e impostores irão de mal a pior. Então hoje a gente vê esses donos dessas religiões, irmão. Donos, porque são donos, são CNPJ. Toda denominação, para ela nascer aqui, ela é uma pessoa jurídica. Ela precisa do CNPJ, né? Então, toda pessoa jurídica é uma empresa, e toda empresa tem fins lucrativos. Ninguém vai... A tua igrejinha que você frequenta, irmão, você entendeu? Se de verdade vocês entendessem a verdade, se libertassem, nós não precisava de templos, irmão. Esses templos são caríssimos para manter padre, prédio, imposto, encargos, energia, etc, etc. Isso aí custa 40, 50 mil reais por mês, sendo que esse dinheiro poderia ser destinado para as crianças que estão com fome, uma casa de merenda, uma casa de sopa, para o asilo, melhorar as condições estabelecidas para os velhos dos asilos. Por isso que ele pediu, olhe pelos velhos, pelos órfãos,
pelos doentes, por aqueles que estão desabrigados, por aqueles que estão chegando na sua cidade andarino com fome, você entendeu? Aqueles de passagem. Mas ninguém está preocupado com isso, todo mundo está preocupado em manter seu salãozinho do aprisco lá bem bonitinho, com ar-condicionado, um banquinho para você sentar durante 1 hora lá, e o padre na homilia, doutrinando, e soltando a sacolinha, e faturando. Eles estão ricos. Eu conheci, outro dia eu estava sentado ouvindo aqui da minha cidade, Andradina, um pastor que antes era pedreiro, se tornou um pastor, logo depois ele estava com um barco, com um conjunto, né? Ele falou, pô, agora eu consegui comprar um conjunto, era meu sonho. Um barco com motor, carretinha e o carro. Um conjuntinho para pescar. Sendo que durante toda a vida dele de pedreiro, trabalhando honestamente, não conseguiu, mas como pastor consegue. Como pastor você compra jato, avião, fazenda, boi, propriedades, banco, no Vaticano. Como? Então, ele alertou, aqui, Paulo, aos piores dos enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Você está pensando? Esses pastores do qual nós, padres, pastores, vocês que estão, eu não sei se vocês ouvem isso aqui, mas muitas vezes vocês ouvem, às vezes vocês dão risada, né? Mas quem vai acertar a conta com vocês, meus irmãos? Quem vai acertar a conta com vocês é isso aqui, ó. Não é o Deus de vocês, não, que vocês seguem. O Deus de vocês está dando dinheiro para vocês. Prosperidade, né? Mordomia, que vocês comem, bebem sem trabalhar, levando falso evangelho, pastoreando as ovelhas deste aqui, ó, de Alcha. Vocês estão pastoreando de forma errada. Você entendeu? Levando para o cativeiro, levando para o matadouro as ovelhas do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Então você, dirigente de igreja, padre, pastor, pai de igreja, né? Pastor e presbítero, bispo, né? Já tem patente, né? Já começa a subir, né? Dono de, já tem outras filiais, olha você como você fala bem, tem né? Boa persuasão, você consegue conquistar aí, tal. Então você na sua cidade, você abre mais 3, 4 filialzinhas, você tá bem. Mamon, tá bem de mamon, bem mesmo, igual ele fala assim, bem, financeiramente bem. Laodiceia, ricas, Laodiceia, o anjo da igreja, vocês são ricas. É isso que vocês prosperam, igreja que prospera. O evangelho da salvação, 0. É mais prosperidade, o negócio é prosperidade, vender prosperidade, que você vai prosperar, que você vai vencer, que você vai estar salvo, que você já está salvo. 1 Timóteo, Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, a apostasia, apostatar na fé. Paulo escreve, o apóstolo escreve, expressando que nos últimos tempos, na última semana de Daniel, por incrível que pareça, irmão, nós estamos na última semana de Daniel. Nós estamos concluindo aquilo que lá em Daniel 8, leia, pega a tua Sagrada Escritura agora, leia assim, Daniel 8, Daniel capítulo 8, versículo 14 e 15. Fim dos tempos, fala assim, um anjo estava falando para outro anjo, e Daniel ali olhando e escrevendo no pergaminho. Até quando essa abominação da desolação? Até quando esse Jesus e esse Deus vai ficar no mundo enganando as pessoas? E o anjo falando para o outro anjo, falou assim, olha, eles vão ficar enganando durante todo o Império Babilônico, o reino dos gentios, 2.300 anos, 2.300 tardes, 2.300 anos. Então, se você for contar, olha como é interessante, se você for contar de quando nasceu o Império, ali da transição do Império Grego-Romano, do ano 200 e... Hoje nós estamos no ano 2026, então, ele deu 2.300 anos, 2026, mais 200 e alguma, dá 2.300 anos. Então falta 7 anos, assim como a última semana de Daniel são 7 anos, e assim como ele deu 120 jubileus, 6.000 anos, então são 3 contundentes informações verdadeiras do nosso Pai e do nosso Salvador Yahshua Mashiach para os finais dos tempos. A última semana de Daniel, você entendeu? Que se daria, e isso se calcula, hoje é fácil de calcular. Foi quando, da assinatura de rei Chester, você entendeu? Para
Amós, para ser restaurado os muros de Al-Shalã. Isso nós estamos falando lá do Império Sírio, você entendeu? Ele deu 70 semanas, você entendeu? Então 69 semanas, ela cravou 69, foi 70. 69 semanas cravou quando da morte do nosso Salvador Yahshua Mashiach, e a última semana seria agora, você entendeu? E o sinal da última semana seria a assinatura do acordo de paz e o início da reconstrução do templo em Yahushalã, que é o que eles já têm tudo pronto, irmão, tudo pronto, tá tudo pronto em Israel. Inclusive tem lá o museu ali, já declarado ali, todas os artefatos, né, os utensílios, as roupas do sumo sacerdote, e já tem as pessoas, tem inclusive as novilhas vermelhas que vão ser sacrificadas para a cinza dela, você entendeu? E o templo está se falando agora, que agora nesse momento está acontecendo essa guerra Irã contra Estados Unidos e Israel. Então assim que concluir isso aí, o próprio Donald Trump, que já fez um acordo de paz ali, e logo que surgiu isso está escrito profético, que Israel, que é da Pérsia, quando a gente vai ver lá da história da Babilônia Medo-Persa, Israel é situada ali na Pérsia, na antiga Pérsia, que é Irã, os Irã. Babilônia é no Iraque, a Pérsia é ali onde está o Irã hoje, você entendeu? Israel, onde era, Yahushalã é onde era, sempre foi, tá? Terra que o papai pediu para Davi, coloca lá naquela cidade o meu nome, por isso que chama Yahushalã, não é Jerusalém, é Yahushalã. Então ele fala aqui, irmãos, dessas apostasias da fé. Paulo, o apóstolo, escreve expressamente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, a emuná. É o que nós estamos vendo, irmão. Essa semana passada eu vi um pastor aqui, de uma denominação grande aqui da minha cidade, dizendo, né, que muitos irmãozinhos estão se desigrejando. Na realidade, desigrejar é você afastar do sistema, irmão. Não significa que você não está encontrando dentro das denominações aquilo que você muitas das vezes está estudando, mas você ainda não atentou a uma coisa importantíssima para a sua vida. Você desigrejar, você sair do sistema é fundamental. Você sair de dentro do sistema, afasta. É o que está acontecendo com muitos. Milhões e milhões de pessoas estão se afastando das denominações, porque eles não estão encontrando, irmão, aquilo que eles necessitam, aquilo que o Espírito está precisando, você entendeu? Que é do verdadeiro Evangelho, você entendeu? Da nossa libertação, para a gente ficar preparado, para que a gente seja acolhido. Agora o que vocês têm que estar atento, irmão, e muita atenção a isso que eu vou falar para vocês, é os verdadeiros nomes. Quando você começar a pesquisar quem que é Deus e Jesus e quem que é Yahweh e Yahusha, porque é pelo nome, irmão, é pelo nome. Muitas vezes você vai fazer uma pesquisa, vou fazer uma pesquisa rápida aqui, só para vocês terem uma ideia. Aqui no meu notebook, aqui, eu vou falar aqui, você entendeu? Quantas vezes é falado pelo nome nas Sagradas Escrituras? É pelo meu nome. Escuta, irmão. Ah, tá. Aqui, 1.800, 2.000 e tantas vezes, fala assim, indico por amor do meu nome, pelo meu nome. Algumas fontes citam cerca de 1.800 vezes. Passagem de 2 Crônica destaca assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Sabe como que é o nome de Mateus? Matitial. Sabe como que é o nome de Isaías? Isha e Ial. Sabe como que é o nome da cidade santa? Yahushalã. Sabe como que é o nome do filho dele? De Ial? Yahusha. Então, aos meus filhos, coloca nos seus filhos o meu nome, que eu os abençoarei. E o próprio Ial disse para todos os
israelitas, para todos os hebreus, o povo que ele escolheu ali, de Abraão. Coloca nos seus filhos muitos. Como que chama o primeiro-ministro que está aí? Benjamim Netanyahu. Coloca nos seus filhos o meu nome, que eu os abençoarei. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, leva o nome de Yahweh, você entendeu? Se humilhar, eu os abençoarei. Aqui, ó. Yahweh afirma que age pelo meu nome. É pelo meu nome. Isaac e Jacó, como em Isaías 43:1, onde ele diz: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Entendeu? Yahshua Mashiach, nosso Salvador, nosso Libertador, entendeu? Utiliza uma expressão bastante conhecida para aqueles que gostam de estudar e de pesquisar. Assim, por amor do meu nome. Ele não fala assim, por amor de Jesus, por amor de Deus, por amor do meu nome. E qual que é o nome dele, irmão? Yahshua. E o nome do Pai? Yahweh. Hashem, Yahweh. Nome, Hashem, Yahweh. Hashem, do nosso libertador, Yahshua. Então, irmãos, olha que maravilha, irmãos. Mais de 1.800 vezes ele, você entendeu? Manifestou para todos, né? Para todos os que buscassem o nome é pelo meu nome. Então, irmãos, nós vamos ver aqui também, em 2 Tessalonicenses, também foi o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, quando ele vai lá na Tessalônica, na cidade de Tessalônica, ele chama ali os discípulos, o povo, né? Não era dentro de templo, não, irmão. Paulo reunia, você entendeu? Ele se reuniu em grutas, em cavernas, em cemitérios. Por quê? Porque os nomes, quem estava levando o nome de Yahshua estava sendo perseguido. Porque eles já tinham terminado de matar Yahshua, já tinham decapitado alguns discípulos, apóstolos, matado, todos eles porque estavam levando o nome de Yahshua Mashiach. Então Paulo, quando foi na cidade de Tessalônica, ele fala da forte ilusão. Ó, irmão, presta muita atenção nesse detalhe aqui, que é importantíssimo. A forte ilusão. Então é assim, irmão. Menciona que a vinda do iníquo, o anti-Mashiach. O iníquo é o anti-Mashiach. E quando você vai ver, vai estudar sobre a vinda do anti-Mashiach, o anti-Mashiach é um ser vivente, um ser humano que está aqui no mundo, já está aqui no mundo, nós estamos no dia, hoje é dia 16 de março de 2026. Ele em corpo já está aqui. Lembra daquela passagem maravilhosa de Judas? Quando nos últimos momentos, na ceia, nosso Salvador Yahshua Mashiach, ele preparou ali a ceia da peixa, e ele foi fazer a ceia junto com os discípulos, né, com os apóstolos, antes de ele ser entregue ali para se cumprir aquilo que já estava predeterminado. Aquilo já estava predeterminado, tudo aquilo não tinha como mudar, e não tinha como alterar, não tinha como... Não, por quê? Porque aquilo tudo, entendeu? Lá na morada celestial, o Pai, juntamente com ele, já tinha predeterminado que tudo aquilo teria que acontecer. E quando ele estava sentado na ceia, ele manifesta que um dos 12 que estava com ele ali iria traí-lo. E todos eles olharam preocupados, olharam um para o outro, perguntaram para ele, para o Rabi, se era eu, se era ele. O próprio Judas também se manifestou preocupado. Mas só Yahshua Mashiach sabia, irmão, em espírito e verdade, porque ele, juntamente com o Pai, que escreveram e determinou tudo isso que está acontecendo de forma física, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década, centenário após milenário, tudo isso já está dentro do escopo daquele livro que ele vai abrir, irmão. Sabe aquele livro que ele vai abrir? Só ele vai abrir nos finais, agora nos finais, está na mão do papai sentado no trono, e João, quando viu, um anjo falou para ele assim: João, não tem ninguém
que tenha capacidade aqui no mundo espiritual ou aqui no mundo carnal para pegar da mão do Pai aquele caderno, aquele livro que está selado com 7 selos. Selos assim, ó. Selos. Com 7 selos. Mas ele falou assim, eis um. Você entendeu? E Yahshua, o Mashiach, o cordeiro, aquele cordeiro que foi derrubado por Antíoco Epifânio de cima do altar e colocaram o suíno no lugar dele, o Jesus no lugar dele. O verdadeiro cordeiro. Não é o Jesus não, é o cordeiro, Yahshua. Ele virá e pegará da mão do papai aquele e romperá selo por selo. Os 7 selos. E aí ele vai ler para todo mundo toda essa narrativa de história da humanidade. E aí muitos vão dizer, mas eu fui enganado. Milhões e milhões e milhões. Eu estava enganado, eu fui enganado. Sim, irmão, você está sendo enganado, assim como eu, antes de conhecer a verdade e me libertar do sistema, eu também estava no engano, assim como vários outros. E aí a gente vê uma passagem maravilhosa de Pedro, ele fala assim, que todos esses padres, pastores, dirigentes de ovelhinhas que prendem nos apriscos para tosquiar, para ficar rico, e para ter vida boa, comer bem, beber bem, prostituir com as ovelhinhas, você entendeu? O que a gente vê, você entendeu? É isso, usufruir e prostituir das ovelhas, você entendeu, irmãos? Então, eles têm a chave. Eles têm a chave para entrar na morada. Não entram. Por quê? Porque aqui o mamon fala mais alto, irmão. O prazer da vida, né? As drogas, a prostituição, tudo isso aqui do mundo, dinheiro, mamon, isso é prazeroso aqui no mundo, satisfaz demônios. E demônio satisfaz o corpo e a alma. Demônio faz com que a nossa alma dá tesão na nossa alma, satisfação, prazerosa, momentânea. Você toma aquela cachaça naquela hora, cheirando aquela droga, fazendo a sua prostituição naquela hora, prazerosa, mas depois você entra num estado precário de depressão. E não cura nunca, é tentando sarar e ficando pior, é tentando curar, e aí eu busco uma religião, busco Deus numa igreja, aí vou e busco Jesus e Deus na outra igreja, aí eu vou para a maçonaria, busco Deus e Jesus, aí eu vou para o candomblé, para o saravá, para tudo, tá tudo com Deus e Jesus, porque Deus e Jesus é um nome comercial, está em todos os lugares, ele está em todas as igrejas, uma brigando com a outra, mas é o Deus e Jesus. Não é a sua que salva, não é a minha que salva, mas é Deus e Jesus. Não, porque lá do candomblé é coisa de Lúcifer e Satanás, mas aquele que pregado na cruz lá dentro do salão do candomblé é Deus e Jesus. Na maçonaria é coisa de demônio, não sei o que lá, mas lá dentro é Deus e Jesus. Dentro da tua igreja cheia de... é Deus e Jesus. Então, irmão, é isso que ele está falando aqui. Você entendeu? Menciona que a vinda do iníquo será com um poder de Satanás. E ele, Lúcifer, o demiurgo Satanás, irmão, é o Deus desse mundo. Ele vai entrar num corpo. Eu não sei qual é o corpo, mas já se manifestam alguns nomes aí. Pode ser o Macron, da França, pode ser o Jared, pode ser outro, não sei, mas um desses é a pessoa, você entendeu, do qual Lúcifer, o demiurgo, vai entrar e vai apossar, assim como apossou naquele gadareno. Sabe aquele gadareno, daquela passagem maravilhosa do Evangelho? Aquele gadareno tinha dentro dele, um homem tinha dentro dele uma legião de demônios. Então, quando você vai estudar sobre legião de demônios, por isso que eu imaginei, qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é Legião. Legião é 6.000 soldados, irmãos. Então tinha naquele corpo lá 6.000 demônios dentro do corpo do gadareno. E o papai manda expulsar ele. Falou, mas não chegou a hora. Essa hora que ele está falando aqui, Timóteo, Tessalonicenses, você entendeu? A forte ilusão, quando o anti-Mashiach, quando o nosso Salvador Yahshua Mashiach voltar para restaurar o reino. Naquele dia ele disse, não chegou a hora, nos manda nós para entrar naqueles porcos. Quem que é os porcos, irmãos? Porco não é animal que fuça, não. Os porcos que ele fala aqui são os romanos, aquele povo maligno que estava destruindo, você entendeu? Tudo aquilo que era a Babilônia. Não era só os romanos, mas eram ali os babilônicos, eram ali os medo-persa, eram ali os gregos, eram ali os romanos, eram ali toda aquela estrutura, você entendeu? Da Babilônia, do corpo, você entendeu? Do Império Babilônico. E deixa nós entrar naqueles porcos. E aqueles porcos precipitaram no mar. O que é o mar?
se precipitaram, você entendeu? Dentro das comunidades. Por isso que hoje a maioria das pessoas, irmãos, a maioria das pessoas fazem parte, você entendeu? Dessas denominações criadas por esse demiurgo, Lúcifer, Satanás, que são os falsos sinais de prodígios das igrejas, das denominações, das políticas, sim, sociais, você entendeu? Dessas ordens mundiais, tudo enganando a nós, irmão, e colocando jugo nas nossas costas, e nós pagando imposto. Não para, não acaba, nunca, até o dia que ele vir nos recolher. Tá certo, irmão? 2 Pedro, olha que Pedro fala, o apóstolo Pedro fala na sua carta. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 3. Falsos mestres. Pedro avisa, o apóstolo, que surgirão falsos mestres. É o que nós vemos hoje, irmão. Falsos. Valdomiro Santiago, falso. Deixa eu ver os nomes de todos os donos de igreja do Brasil. Qual os nomes dos donos das igrejas do Brasil? É só pesquisar, irmão. É dono. Então, por que já vem assim? Edir Macedo, aí vai lá, ó, já começou aqui, ó. As principais igrejas neopentecostais funcionam como estruturas corporativas. Corporativas, igual eu trabalhei numa empresa corporativa, tem toda uma organização. Tem financeiro, né? Tem de obras, tem político ali dentro, tem tudo, não é uma corporação, onde os fundadores e líderes máximos exercem controle centralizado, segundo levantamento da revista Forbes. Forbes é que mexe com mamão, dos mais ricos, né? Edir Macedo, Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD. Valdomiro Santiago, Igreja Mundial do Poder de Deus. Tudo de Deus, irmão. Tudo de Deus, é tudo de Deus. Eles usam o nome comercial, irmão. Não entenda, irmão, eles usam o nome comercial, irmão, de Deus, do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus. E a outra, vamos lá. Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Eles usam, quem que é? Silas Malafaia. Eles usam o nome de Deus e o nome do Jesus Cristo. São nomes comerciais, irmãos. São nomes comerciais. E aí vai, né? Vamos lá. Estevão Hernandes Filho e Sônia Hernandes. Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Nome comercial. Tudo nome comercial. Esses líderes construíram impérios que misturam a gestão da igreja, editoras, emissoras, TV, rádios, venda de produtos cosméticos, venda de gado, fazenda, pedras preciosas, e os CEOs dessas grandes empresas, segundo a fonte. Eu falei aqui das maiores, né? Tá certo, irmão? Só para você ter conhecimento. Então, o que Pedro estava alertando ali, irmão, segundo Pedro avisava que surgirão falsos mestres que introduzirão heresias destruidoras e que muitos, milhões e milhões de irmãozinhos iriam ali através desses dogmas, dos catecismos, dessas denominações por pessoas treinadas na persuasão de catequizar as pessoas, dogmatizar as pessoas, encantar as pessoas, você entendeu? Muitos seguirão os seus caminhos libertinos, de enganos. Pedro já tinha admoestado todos, irmão. 2 Timóteo, novamente aqui, 2 Timóteo fala aqui outra coisa maravilhosa, irmão. 2 Timóteo lá 3:13, aqui nós vamos ver 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 4 e 3. Comichão nos ouvidos. Isso é importantíssimo. Isso serve para vocês que estão estudando, para vocês que quando a gente vai levar o evangelho do nosso Salvador Yahshua Mashiach, vocês ficam com comichão no ouvido. Vocês para ouvir, vocês para pegar um celular, para ver tudo que não presta aqui. Aqui dentro do celular tem TikTok, você entendeu? Tem Facebook, YouTube, tem tigrinho, tem pornografias, tem coisas maléficas, mas as boas mesmo dá comichão. Quando você vai ver algo que é interessante, isso não é legal. Legal é tudo que é do mundo, irmão. Prostituição, você entendeu? Ilusão, tudo que leva à perdição, você entendeu? Você
gosta de ouvir e de ver e de assistir. Mas quando é algo que vai trazer para você, entendeu? A tua libertação, isso dá comichão nos ouvidos. Então o apóstolo profetiza, admoesta, um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Então, quando nós vamos trazer aqui para vocês, irmãos, o evangelho verdadeiro, você entendeu? Trazer os nossos panfletos, para você pesquisar, estudar, porque aqui tem, você entendeu? Várias informações, e aqui no QR Code aqui, você pode olhar, são vários outros estudos importantíssimos, você entendeu? Para você ter o pleno conhecimento da verdade. Mas quando a gente para ali, um minutinho, um segundinho, a pessoa, desculpa aí, eu tô com pressa, tal. Desculpa aí, eu tô com pressa, tal. Tranquilo, irmão, nós estamos semeando. Não vai pensar você que nós vamos desistir por causa disso. Não vai por você, minha família, minha esposa, meus filhos, meus parentes, né? Da minha família e da família da minha esposa, eu vou levar. Tem uns que riem, eu tenho um aí que eu vejo, que ele ri, acha graça, né? Mas, irmão, presta muita atenção no que disse os apóstolos, no que disse o próprio Salvador, Yahshua Mashiach. Ele está voltando e ele está dando a oportunidade a todos vocês. Todos os dias eu venho à tua porta e bato. Todos os dias eu venho à tua porta e bato. Qual porta? Do teu coração, irmão. Ele manda uma mensagem, ele bate. Aí, irmãos, você tem tudo para escolher o que você quer. Você entendeu? Você está com coceira nos ouvidos, você acha que isso aí é heresia, apócrifos, o que o sistema babilônico montou através de Constantino é o verdadeiro. Então a igreja que montou o cristianismo é a verdade, o Deus comercial aqui de todos os apóstolos que eu acabei, Valdomiro, e a mãe de todas elas é a verdade, a dona do Banco do Vaticano, e que fundou o cristianismo, é a verdade. Então, irmão, o que nós podemos fazer para você? Somente semear e deixar assim para você um alerta. Nós não estamos aqui para fazer você, convencer você, entendeu? Olha, não, é você que tem o livre-arbítrio. Então, uma das coisas importantíssimas quando a gente se liberta, o fantástico de tudo isso é isso, irmão. Escuta, quando você está preso no dogma, igual você está dentro dessas denominações, e eu também estive, eu estou falando de mim também, porque eu tenho hoje 65 anos, faz somente 5 anos que eu comecei a estudar, olha aqui minha mesa. Mas é só isso? Você não, isso aqui são poucas fragmentos, isso aqui são tudo Bíblias. Você entendeu? Ao Corão, tem até o Corão. Eu tenho a Torá, tem isso aqui, Bíblia etíope, Bíblia dos gregos, a Septuaginta. Todas as Bíblias eu tenho, irmão. Todas aqui, ó. Cerúleo, King James, Bíblia profética, estudos de Martim Lutero, estudo disso. Isso aqui também é outra Bíblia. Isso aqui, ó, é a que eu estudo maravilhosamente. Aqui, irmão, ó. Você entendeu? É as Sagradas Escrituras de Yahweh. Aqui, ó. Mandei uma mensagem pro papai, só de agradecer. Tá aqui, ó. Tudo aqui, ó. 2.000 e tantas páginas. Bíblia, apócrifas, você entendeu? Bíblia, apócrifa, conjunto de coleção apócrifa, história dos hebreus, Judas, olha, Enoque. Não, então vamos aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, irmão, ó. Isso aqui, ó. Maquiavel, né? O terceiro milênio, como que vai ser? Apocalipse, né? Marcos, né? O apóstolo, a história do cristianismo, como nasceu o comunismo, a vida após a morte, aí tudo. Ellen White, da Sétimo Dia, aqui, ó, o Sermão do Monte, de John Wesley, ali, ó, bilhões e bilhões de irmãozinhos presos no cristianismo, você entendeu? Cristianismo religioso, aí vai, proposta na oração, e a história, profecia apocalíptica do livro de Daniel, cartas ao Cristo, Jesus histórico, você entendeu? Aqui, ó, dogmas, dogmáticas, dogmas do catecismo, doutrinas, o que é dogmas aqui, ó, palavra, você entendeu? Aqui, ó, nazismo, né? Pedras vivas, Pedro, espiritismo, espírito, evangelho
dos 12, a história de guerra. Aí, aqui toda uma coleção, irmão, aqui, ó. Você entendeu? De Gênesis a Apocalipse. São praticamente aí umas 5.000 páginas. Tudo lido, hein? Ah, você não leu, amigo. Vou pegar uma aqui. Peguei uma aqui, Lucas. Irmão, eu li ou não li todos? Ó. Li e fui anotando tudo. Ó. A caravana e a vida da caravana da morte. Aqui, você entendeu? Aqui, ó. Tudo. E dava ênfase naquilo que era interessante. 5 anos, irmão. 5 anos. 5 anos estudando. Você entendeu? Pra chegar aqui e não falar. Você entendeu? Pra ter um argumento de que depois de ler tudo... irmão. Ó. Você entendeu? Olha como que eu leio. Eu leio parágrafo por parágrafos e anoto tudo aqui dentro dos cadernos. Eu já ando com o meu caderninho aqui, ó. Já ando com o meu caderno aqui, ó. Tudo anotado, irmão. Tudo. Estudar, pesquisar e etc. Só assim, irmão, a gente consegue se libertar, porque o sistema, o emaranhado do demiurgo, Deus desse mundo aqui, ele é eficiente naquilo que ele faz, irmão. Você acha que Lúcifer conseguiu, irmão, seduzir 1/3 de anjos na morada celestial? Ele chegou lá e, eu vou pôr um governo melhor do que o governo do papai, isso, etc. 1/3 foi na lábia dele. E aí ele falou assim, agora vamos tomar esse governo do papai aqui na morada celestial, e aí eu vou pôr o meu governo aqui nesse mundo e tudo vai ficar maravilhoso. 1/3 ficou assistindo, 1/3 tomou partido com o papai e já ficou com o papai. Falou, não, esse cara aqui é louco. Esse cara é maluco. Esse querubim aí, o anjo de luz aqui, qual que é? O papai viu aquilo tudo, no momento em que ele toma a decisão, ele é expulso. Expulso do paraíso, expulso da morada celestial. 1/3, o papai olhou assim, 1/3 ficou neutro, 1/3 ficou na neutralidade, só assistindo. Tipo assim, político. Tipo político, né? Ficou assistindo, quem ganhar eu torço pra lá. Ele ganhou, nós votamos pra você. Se for de cá, nós votamos pra você. Ficou no meio assim, sem tomar partido. Aqui no mundo, o papai falou assim, vocês que ficaram na neutralidade lá, vocês vão descer aqui, ficar diante de Lúcifer, Satanás, no governo dele, porque aí ele colocou o governo dele aqui nesse mundo. Porque ele tomou como possessão esse mundo, o papai falou assim, agora eu vou preparar para vocês, 1/3 que ficou neutro na morada, eu vou preparar aqui o Jardim do Éden, um lugar maravilhoso, lindo. Você entendeu? Aí eu vou trazer um semelhante a nós, vou fazer lá, você entendeu? E ele vai, através da mulher que eu vou criar, você entendeu? Espírito vai encarnar pelo útero dela e virá encarnados. Vão vir, de espírito tem que encarnar, vir aqui. E depois eu vou colher vocês e levar tudo de volta. Só que nesse interino, desse projeto do papai, e já estava tudo predeterminado, já pronto, que era para prender Lúcifer e Satanás, aqui nesse mundo, ele estava solto, aqui dentro dessa Via Láctea. E igual essa Via Láctea que nós moramos aqui, existe 1 trilhão delas. Uma Via Láctea que já mensuraram mais ou menos, de um lado do disco até o outro lado do disco, tem 150 mil anos-luz. Então, nós temos aqui o sistema solar que orbita dentro dessa Via Láctea, junto com 8 planetas, 4 gasosos e 4 rochosos. E dentro desses rochosos tem um que é o nosso planeta Terra, que o papai designou aqui para morada do homem, ser biológico. Aqui é onde teria vida biológica, você entendeu por quê? Porque naquele momento em que Lúcifer seduz Eva, nós deixamos de ser espírito e se tornamos ser mortal, ser carnal. E aí eles desce nós aqui para esse plano terrestre, aonde Lúcifer e Satanás tomou como possessão. Por quê? Porque ele semeou a semente dele primeiro. O joio, o trigo, Caim. Ele foi lá, seduziu Eva, meteu uma semente no útero de Eva e pediu para Eva também dar a fruta para Adão comer. E Adão foi lá e meteu outra frutinha, outra sementinha no útero de Eva. Nasceu gêmeos, Caim e Abel. Aí, como o maligno veio para matar, roubar, destruir e mentir, ele já tomou como possessão. Matou Abel, falou, aqui não, aqui é meu, esse governo é meu. E o papai fez aquele livro, lembra que eu falei do livro? O papai escreveu toda a narrativa de tudo o que ia acontecer
deu 120 jubileus, 6.000 anos, daquele momento até quando tudo se consumar. Quando tudo estiver consumado. Aí o nosso Salvador, Yahshua Mashiach, vai pegar da mão do nosso Abba, do nosso Pai sentado no trono. Ele vai pegar o livro, você entendeu? E aí ele vai romper selo por selo para que tudo foi consumado e ele vai ler para todo mundo, você entendeu? Toda a história nossa da humanidade que está escrita, irmão, dentro dos pergaminhos. Mas Martinho Lutero, assim como Constantino, que criou essa denominação aqui chamada Igreja Católica Apostólica de Roma, escondeu toda a verdade nossa. Mas a verdade nossa, em 1948, nos achados arqueológicos, no achado de Qumran, na ilha de Elefantina, todos esses documentos originais foram encontrados e foram transliterados. Por isso que nós estamos tendo acesso a essas verdades, maravilhosas verdades. Conhecereis a verdade te liberta. Então, conhecendo a verdade, a gente sai do sistema, irmão. Desliga desse sistema. Irmão, eu trouxe para vocês um estudo maravilhoso. Gostaria que vocês olhassem, prestassem atenção, replicassem aí para os irmãozinhos de vocês. Muitos não vão prestar atenção, mas está bem claro que vai ser assim. Milhões e milhões e milhões, irmão, estão dentro do sistema e estão satisfeitos com o nome comercial colocado pelo demiurgo Lúcifer Satanás, que é o Deus e o Jesus desse mundo. Eles estão satisfeitos, irmãos, com isso. Por quê? Porque eles estão adquirindo, mesmo nas desgraças desse mundo, casas, fazendas, boi, terrenos, prosperidade, que é isso que ele ofertou através das denominações, prosperidade. Você tem que estar próspero para você poder ajudar mais a gente, né? Que é um sistema, o sistema roda, você entendeu? Porque tem milhões e milhões de discípulos sustentando o sistema. E vão ficar nesse mundo, porque o papai falou, desliga do sistema, se preparem espiritualmente em oração e tefilá, e vigie como as virgens prudentes e como os atalaia, porque está chegando a hora da colheita. E daqui a pouco eu vou vir passar, assim, a foice colher, e vou passar no tribulão, peneira, soprar os estragados, podres para fora. Ah, mas em seu nome, que nome você usava? É um nome comercial. Quem? Deus e Jesus. Então você vai ficar com Deus e Jesus, que leva você para Roma. O nome de Deus e Jesus leva você para Roma, aqui para o Vaticano. Quando você quer conhecer Deus e Jesus, você tem que ir para o Vaticano, para a Santa Sé do Vaticano. Lá onde está o clero, aquele clero todinho, e mais de 5 mil. Tem uma cidade dentro de 44 hectares, dentro de Roma, chamada Vaticano. É para lá que está a sede do Deus e do Jesus de vocês, de todas as denominações do cristianismo, tá certo? Depois de Martinho Lutero também. Martinho Lutero também tem culpa. Ele veio para restaurar, porém não restaurou. Restaurar o quê? Tirar o nome de Deus e Jesus e colocar o nome de Yahweh e Yahshua. Não, ele criou as filhas. Tal mãe, tal filhas. Então só tinha mãe, a Jezabel, católica apostólica de Roma. Depois de Martinho Lutero nasceu as filhas. Quem? As Atalias. Todas as outras denominações. São mais de 6.000 nomes para ser escolhido no monte. Aí tem um monte, tem uma bacia cheia de nomes de religião e vocês escolhem qual que vocês querem. Aquelas que satisfazem os seus prazeres, as suas vontades. Não é para salvação. Não é um evangelho de libertação. Não, vocês querem prosperidade. Prosperidade. O nosso é o evangelho de libertação. Se liberta, filho. Se prepara espiritualmente em oração, tefilá. Você entendeu? Na sua emuná. Para que eu venha, irmãos, daqui a pouco, e recolho vocês. Te levo vocês de volta para a morada celestial. E são poucos, irmão, porque neste mundo, quando o Yahshua Mashiach disse assim, eu sou o caminho, o único caminho que leva nós de volta para a morada celestial é Yahshua. Deus e Jesus é o que leva para Roma. A maioria, milhões, você entendeu? Tem o cristianismo, o islamismo, o judaísmo e tudo mais. Estão levando vocês tudo para Roma. Roma, que é o cristianismo, Roma. O Deus e o Jesus. Agora, o Yahshua é morada celestial. Só há um que nos leva para lá, Yahshua Mashiach. Por quê? Porque ele é o caminho, o verdadeiro. Porque ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade. A verdade por quê, irmão? Porque foi colocado um outro no lugar dele. Eu vim com o nome do meu pai e vocês não me aceitaram. Irão colocar um outro no meu lugar e vocês o aceitarão. E vocês ficarão adorando ele, dentro da casa de vocês, dentro dos templos de pedra, pregado numa cruz. Este é o Jesus.
Você entendeu? Então é por isso que eu falo, eu sou o caminho, a verdade, o que foi implantado pelo sistema, o falso, vai levar vocês para Roma. E eu sou a vida eterna. Aquela vida eterna, vocês comeram do fruto da árvore do conhecimento do bom e do mal, mas eu sou a árvore da vida eterna. Então nós queremos, irmãos, comer do fruto da árvore da vida eterna. Então nós já estamos livres, irmão. Hoje nós entendemos que nós já somos herdeiros, porque quando ele veio aqui e derramou o sangue dele pregado naquele madeiro, naquela estaca, ele nos trouxe o perdão, nos libertou do jugo de Lúcifer, Satanás, e nos deu esse livre-arbítrio. E outra coisa maravilhosa que ele fez para nós, maravilhosíssima, irmão, o livre-arbítrio. Não interferiu na nossa vida e não interfere nunca na nossa vida. A escolha somos nós que fazemos. Ou fica, ou escolhe ele. E eu optei, irmão, através da minha convicção, depois de ter buscado, pesquisado, achados arqueológicos, documentos de 3, 4 mil anos atrás, pesquisando. E tudo que se encontra aqui, não é Deus e Jesus contra, os nomes que se encontram em todos os documentos achados, é Yahusha. Deus e Jesus nasceu de Constantino, irmão, lá no concílio de Nicéia, quando eles fizeram ali no canão bíblico. Tiraram vários documentos e falou, só esses que vão entrar. Mas com os nomes também trocados, porque eles não podem saber dos nomes verdadeiros, Yahusha. Esconde. Jeremias 11:19. Esconde, para que ninguém mais lembre desses nomes. Jeremias 11:19. Shalom, irmãos. Que o papai vos abençoe sempre. O discernimento espiritual da verdade, irmão, que te liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja.